Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 2, Parte 12, Capítulo 268. Depois de muita discussão com Shedinja, eles chegaram à conclusão de melhorar sua qualidade. Primeiro, ele pensou em ensinar a Shedinja a versão Rasengan de Bola das Sombras, mas isso levaria muito tempo para aprender e exigiria muita resistência. Então ele descartou. Marcos, eu quero que você tenha uma forma adequada de Bola das Sombras. Nós também deveríamos comprimir essas grandes Bola das Sombras em formas menores. Isso aumentaria sua letalidade. Shedinja primeiro decidiu fazer uma forma adequada de Bola das Sombras. Ele recebeu conselhos de Nidorino, pois Nidorino havia praticado por muito tempo. Ele começou a se concentrar e a Bola das Sombras começou a se formar. Desta vez, o processo foi super lento, mas Axel não se importou. A primeira vez foi um fracasso. No entanto, Shedinja não desanimou. Ele sabia que levaria algum tempo para formar uma forma perfeita. Sob a orientação de Nidorino, Shedinja começou a treinar. Nos últimos dias, o status de Gogoat aumentou rapidamente. Isso foi devido ao talento de Axel. Todos eles alcançaram o Rank S em uma semana. Seu movimento do tipo grama também foi impulsionado por uma margem alta. Ele estava perto de aprender. Controle de campo. Jin. Controle de campo, 40% aprendido. Axel também contou a todos sobre a maneira de melhorar a maestria de movimentos como fez com Shedinja. Seguindo o exemplo, Gogoat tentou melhorar a maestria de terreno de plantas. Terreno de plantas transformaria o chão em um campo de grama e todos dentro do campo de grama recuperariam seu HP em uma quantidade muito pequena. O poder dos movimentos do tipo grama também aumenta. No entanto, com a ajuda de sua habilidade oculta pele de grama, a defesa de Gogoat também aumentaria, além de sua saúde. No entanto, o movimento tinha uma desvantagem severa. Também aumentaria o HP do inimigo e seu movimento do tipo grama. Axel queria que Gogoat afetasse apenas a si mesmo, não aos outros, e então o treinamento continuou. Gogoat era muito maduro e também muito inteligente. Começou a manipular energia infinita para controlar os efeitos de terreno de plantas. Enquanto ele pensava em aumentar o nível dos movimentos de 39 para 40, ele se deparou com a situação de um certo Pokémon, Beedrill. Até agora, Beedrill tinha dois novos movimentos, Resolução, Estágio 2 e Armadura de Corda. A armadura de corda era uma armadura feita de cordas, mas Resolução, Estágio 2, era completamente diferente. Foi a primeira habilidade passiva de qualquer Pokémon de Axel. Beedrill tentaria reduzir permanentemente seu tamanho e concentrar seu poder e energia infinita, o que aumentaria seu poder em um grau massivo. Resolução foi criado pela fusão de dois movimentos Minimize e Mente Calma. Ambos estavam agora no nível 39. Se ambos os movimentos pudessem subir para o nível 40, estágio épico Resolução também não melhoraria? Determinação, estágio 1, aumentou enormemente as estatísticas de Beedrill a um nível inacreditável. Resolução, estágio 2, também aumentou as estatísticas de Beedrill, mas o aumento no nível dos movimentos foi muito alto. Então, o que o estágio 3 faria? Pensando nisso, Axel olhou para as estatísticas de Beedrill. Nome do Pokémon, Beedrill, idade, 1 ano. Classificação do Pokémon, elemental. Capacidade, enxame 65%. Habilidade oculta, franco atirador, 62%. Potencial, roxo. Saúde, 2000. Ataque, C mais agilidade, C. Defesa, B ataque especial, D++. Defesa especial, B+. Núcleo, inseto. Poder oculto, físico, 16%. Isso surpreendeu muito Axel. A maioria dos movimentos de Beedrill, especialmente os do tipo inseto, tinham melhorado muito. Ele tinha acabado de aprender Corte X, Corte Furioso, Estocada e Armadura de Corda há um mês. Como isso poderia aumentar o nível desses movimentos para um bom estágio? Isso significa que sua resolução, estágio 2, poderia aumentar a maestria dos movimentos a tal ponto? Axel tinha desligado a notificação do sistema desde a maré e só olhava se quisesse. Então, ele não sabia que Beedrill tinha melhorado muito. Axel também notou que apenas movimentos do tipo inseto tiveram um aumento massivo. Outros não. Isso deu a Axel uma nova motivação para treinar seu movimento passivo Resolução. Beedrill, vem aqui. Quero que você melhore a maestria dos seus movimentos Minimize e Mente Calma. Se você pudesse fazer isso, sua resolução certamente melhoraria. BZZ. Beedrill também estava animado com essa perspectiva. Toda manhã, ele se daria 1 hora praticando Minimize e Mente Calma. Ele sabia que seu trunfo era seu movimento passivo e queria ficar mais forte. O ingrediente principal para a resolução era Minimize. Mente Calma apenas o auxiliou a executar resolução. Minimize diminuiria instantaneamente o tamanho do Pokémon ao menor grau e aumentaria a evasão. No entanto, tinha uma falha enorme. Com a diminuição do tamanho, o poder do Pokémon também diminui consideravelmente. Quando o movimento termina e o Pokémon se torna de tamanho normal, ele retém seu poder perdido, mas não fica 100%. Por exemplo, se um Pokémon com 100% de poder usar o movimento e diminuir seu tamanho, o poder do Pokémon minimizado seria de apenas 10% e, depois que ele mantivesse seu tamanho normal, seria em torno de 60 a 70%. Era por isso que os treinadores raramente usavam esse movimento. Ele tinha muitas desvantagens. Com o aumento do nível, os 10% aumentaram para 20% e 70% aumentaram para 80% para Beedrill, mas Axel ainda não queria usá-lo em batalha. Então, para aumentar seu nível para 40, Axel e Beedrill chegaram à conclusão de que 80% teria que ser 100%.
Essa seria uma tarefa hercúlea e levaria algum tempo, mas Axel sentiu que depois que isso fosse alcançado, seu nível aumentaria para 40. Já eram 11 da manhã e agora ele havia instruído seus pokémons. Agora era hora de conhecer os bravos soldados da cidade de Akone. Capítulo 269. Axel estava em pé em um estádio. Ao lado dele, havia 300.000 soldados esperando para ouvir seu discurso. Essa era a força total dos soldados da cidade de Akone. 250.000 deles eram soldados permanentes e guardas da aldeia. 50.000 deles eram soldados da Liga. Quando o prefeito lançou a ideia de Axel de cobrar dinheiro por treinamento adicional, a Liga concordou imediatamente. De certa forma, eles estavam apoiando o sucessor do mestre Pokémon e treinamento adicional não faria mal. Axel ficou aliviado que a Liga concordou. Porque se não concordassem, Axel treinaria apenas soldados permanentes e guardas da vila. Isso criaria uma rixa entre os soldados, o que ele não gostaria que acontecesse. Agora todos vocês devem estar se perguntando quem sou eu. Alguns de vocês podem me conhecer e outros não. Para quem não me conhece, sou Axel Blaze e estou aqui para treinar todos vocês. Se você acha que não tenho credibilidade, então deixe-me dizer, sou um comandante de zona e tenho 5 Pokémon de nível elemental e um Pokémon de nível pseudo-rei. Todos sabiam sobre isso. O prefeito já havia contado a eles. Mas ouvir da própria pessoa os deixou surpresos. Como uma criança pode ter um status tão alto? Alguns deles queriam questionar a autenticidade dessa declaração, mas nenhum deles teve coragem. Se o que Axel disse fosse verdade e eles o questionassem, eles estariam em apuros. Nosso treinamento seria dividido em 4 partes. 1. Para aprender sobre o próprio Pokémon. 2. Aprenda a fazer armadilhas. 3. Estratégia e composição da equipe. 4. Treinando você e seus Pokémons. Eu ensinaria cada um deles por uma semana. Após 4 semanas de treinamento, todos vocês teriam uma ideia geral sobre como enfrentar uma maré e alguns dos meus subordinados assumiriam o treinamento. Agora, se você tiver alguma dúvida, é melhor perguntar agora. Axel esperou 10 segundos e um deles levantou a mão. Sim, você pode falar. Senhor, a cidade de Akone é uma área pacífica. Não houve maré nos últimos 30 anos. Precisamos mesmo treinar tanto? Ah, essa é uma ótima pergunta. Agora ouçam aqui todos vocês. Há uma razão para tal paz em tempo integral. Primeiro de tudo, a floresta que temos aqui. O Pokémon mais poderoso e o líder do lado sul da floresta é Arcanine, que é um Pokémon de classificação rei. Ao contrário de outros Pokémons, este Pokémon não gosta de lutar e ficaria neutro. Mas, segundo minha estimativa, esse Pokémon já tem mais de 200 anos. Pode ter mais de 250 anos ou até 300 anos. Mas estou confiante de que tem mais de 200 anos. Você sabe o que isso significa? Significa que ele vai morrer em breve. Você consegue adivinhar o que aconteceria se ele morresse? Outro assumiria o trono, respondeu um dos soldados. Isso mesmo, e então enfrentaríamos uma maré enorme. Como não há maré há 30 anos, é seguro dizer que a maré estaria pelo menos alta nível médio. Você não acha que deveríamos estar preparados para isso? O lado leste e oeste da floresta são mais fracos, mas não podemos ter tanta certeza, pois não temos os dados corretos. O mar é um território desconhecido para nós. Então, acho que deveríamos nos preparar mais. Todos eles perceberam que estavam com pouco tempo e precisavam melhorar muito. Axel não lhes contou que tinha uma aliança com os lados leste e oeste da floresta. Alguns deles fizeram perguntas, mas Axel calmamente respondeu a elas. Um deles perguntou, Senhor, temos que aprender sobre todos os Pokémons? Quase todos os soldados não tinham educação, e além de saber sobre a vantagem da digitação, não sabiam muito sobre os Pokémons. Não se preocupe, você só teria que aprender sobre os Pokémons que são comuns nessas áreas. Seu treinamento começaria amanhã. Axel chamou Dory, Dorton e Hector para ajudar. Ele disse a eles que eles poderiam servir na cidade de Akone e que ele também prepararia a transferência deles. Ele também lhes disse que se tornassem soldados permanentes, receberiam muito mais do que quando a Liga lhes oferecia. Todos concordaram imediatamente. Dorton e Dory seriam inestimáveis em ensinar os soldados sobre Pokémon e estratégias, enquanto Hector seria bom em treiná-los. Axel havia treinado pessoalmente Hector e outros tenentes, então Hector era perfeito para o trabalho. Quando a escola abrir, Dorton e Dory poderiam ser os professores da escola. Mas ele sabia que apenas 2 deles não seriam o suficiente. Então ele chamou a única pessoa que o ajudaria. Trink, 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 trink. Olá, Axel, devo dizer que é uma grande surpresa. Olá, senhorita Angela. Como vai ser aí agora? Está indo bem. Adquirir a academia nos ajudou muito e estamos expandindo lentamente. Onde você está agora? Por que não vem aqui nos visitar algum dia? Estou em casa. Eu viria aí depois de um tempo. Liguei para você para pedir um favor. Diga. Estou abrindo uma escola na minha cidade e preciso de alguns professores que possam ensiná-los. Você pode enviar algumas pessoas que sejam boas o suficiente para ensinar as teorias e também treiná-los? Isso seria um pouco difícil. Nossos professores estão lotados com suas agendas e quase ninguém está livre. Eu teria que dar uma olhada. Por favor, faça. Não tenho nada em troca para lhe dar, mas a família Venu seria bem-vinda para vir à minha cidade livremente. Eu também anunciaria à escola que é uma cooperação conjunta entre mim e a família Venu. Obrigado. Mas você não precisa fazer todas essas coisas. Você é parte da família e a família ficaria feliz em ajudar você. Tenho que dar uma olhada na agenda dos professores. Eu te aviso até amanhã. Tudo bem. Obrigado pela ajuda. Capítulo 270. Axel tinha certeza de que a família Venu e Angela o ajudariam. Quando a escola anuncia que é uma cooperação conjunta de ambos, os alunos seriam conectados à família Venu e mais talentos viriam para a família Venu, o que aumentaria seu poder. Então, Axel estava confiante sobre isso. Axel voltou para casa.
Faltavam apenas 3 semanas para o bebê chegar. Ele queria passar todo o tempo com sua família e sua mãe até então. Sua mãe e seu pai decidiram manter o sexo do bebê como uma surpresa, então ele não sabia se eles teriam um filho ou uma filha. Ele pensou em aumentar seus poderes de aura também. Ele estava praticando sentido de aura, mas era difícil subir de nível. Ele não tinha oponentes para praticar resistência de aura. Já que ele conseguia criar movimentos tão criativos para seus pokémons, por que ele não usa um pouco dessa criatividade para si mesmo e seus poderes de aura? Então, foi por isso que ele ligou para Ok um dia antes para lhe enviar livros relacionados ao treinamento de aura. Ok ficou feliz em ajudá-lo e lhe enviou uma cópia por meio de Alakazam. Axel tinha lido sobre a aura do ancião Adam, mas isso era apenas o básico sobre aura. Agora, ele precisava avançar em seu treinamento. Ele abriu o livro e começou a aprender. Jin, Ivysauro vai evoluir. Você quer estender a evolução? De repente, Axel pôde ver um brilho verde cobrindo Ivysauro. Ele agradeceu a sua sorte de estar perto dele dessa vez. Ampliar a evolução. Jin, por favor, mencione as condições de evolução. Sua habilidade e habilidade oculta devem ter 40% de maestria. Todos os seus atributos devem ser de classificação S. Jin, a evolução foi estendida. Ivysauro atingiu a condição de evolução muito rápido comparado a antes. Deve ter sido devido ao efeito da maré. Ele teve que lutar muito e isso melhorou muito. Axel não queria que ele aprendesse nenhum movimento novo. Ele nem tinha evoluído completamente. Seria difícil para um Pokémon de classificação comum aprender um movimento novo, mesmo com a ajuda do sistema. Mas devido ao medalhão presenteado por Mew, Ivysauro conseguiu fazê-lo e aprender Semente Sanguessuga. Mas levaria muito tempo para aprender outro e ele queria que Ivysauro evoluísse mais rápido. Isso não significava que ele sacrificaria sua fundação. Foi por isso que ele adicionou essas condições. Absol e Taurus estavam treinando com seus movimentos. Axel não queria que eles aprendessem nenhum outro movimento até que atingissem o rank raro. Ele se concentrou em dominar suas habilidades e habilidades ocultas. Ele também daria vitaminas a eles e os treinaria com a ajuda do livro de Meu Caminho Antigo para o Poder. Então ele olhou para PJ. Esta era a mais nova adição à sua equipe. O que Axel não percebeu primeiro foi que era um maníaco por treinamento. Ele treinaria sozinho a ponto de se machucar uma vez. Axel teve que impedi-lo pessoalmente de treinar. Axel então ordenou que Shedinja interrompesse seu treinamento caso ele treinasse demais. Como era o mais novo e mais jovem Pokémon de sua equipe, PJ sentiu que ele era muito fraco. Então, ele tentou treinar duro e atingir o nível de Alakazam em um mês. Esse era seu plano. Mas como um Pokémon de nível comum poderia atingir o nível Pseudo-Rei em um mês? Foi por isso que ele se machucou. Mas devido ao treinamento duro, ele melhorou muito. Nome do Pokémon, PJ, idade 3 meses. Apelido do Pokémon, Flap. Classificação do Pokémon, comum. Capacidade, olhos aguçados, 20%. Habilidade oculta, bico grande, 10%. Potencial, marrom, monstruoso. Saúde, 300. Ataque, C++ agilidade, C. Defesa, C+ ataque especial, D++. Defesa especial, C. Seu status passou por uma grande melhoria. Ele aumentou sua maestria de habilidade para 20% e a maioria de seus movimentos agora estava em estágio de compreensão. Tudo isso aconteceu em uma semana. Mas Axel sabia que tal treinamento implacável seria ruim para seu crescimento futuro. Um corpo precisa ter uma mente saudável. Então, ele decidiu focar nisso mais do que antes. Axel tinha 12 Pokémons para cuidar, então ele não podia passar muito tempo com todos eles. Mas ele tinha que fazer PJ entender que estava indo bem e que não precisava treinar duro. Então, Axel surgiu com uma solução interessante. Ele reuniu todos os seus Pokémons e fez um anúncio. Daqui em diante eu declararia competição Axel Pokémon. Rank comum lutaria contra rank comum. Rank raro contra rank e rank elemental contra rank elemental. Cada um dos vencedores ganharia um prêmio meu. A competição seria realizada antes de sairmos daqui. Então, todos vocês têm cerca de 2 meses para se preparar. O prêmio pode ser solicitado por vocês e eu pegaria para vocês. Os olhos de PJ brilharam. Se ele pudesse vencer o torneio, ele ganharia um prêmio, seu poder melhoraria por uma margem enorme. Ele estava determinado a vencer isso. Axel sentiu que se PJ pudesse vencer o torneio de classificação comum, isso aumentaria sua confiança e ele se machucaria durante o treinamento. Havia apenas 2 Pokémons em uma categoria de classificação comum, PJ e Ivysauro. Se ambos lutassem, Ivysauro definitivamente venceria. Então, ele pensou em ajudar Ivysauro a evoluir nesses 2 meses. No entanto, PJ não venceria o torneio diretamente. Ele encontraria um Pokémon apropriado para batalhar. Os Pokémons mais velhos não se importavam muito com o torneio porque sabiam que o prêmio não importava muito. Axel sempre tentava o seu melhor para conseguir recursos para eles. Mas os mais jovens estavam animados para vencer. Um deles era Flap, o PJ. Capítulo 271. Flap, a partir de hoje eu vou treinar você pessoalmente, disse Axel. PJ estava animado com isso. Na semana passada, Axel tinha apenas dito para ele aprender novos movimentos, que ele aprendeu facilmente com a ajuda da TM. Ele então disse para ele dominar continuamente esses movimentos e não se concentrou em seu treinamento. PJ tinha visto como Axel ajudaria outros Pokémons como Shedinja e Nidorino a criar novos movimentos. Ele queria um novo movimento para si. Primeiramente, quero te perguntar uma coisa. Você não pode melhorar todas as estatísticas ao máximo no futuro. Você tem que selecionar uma rota. Acho que você deve ter uma boa velocidade e ataque. Você também acha? Ele concordou imediatamente.
Ele gostava do som do vento quando voava. Essa era uma pergunta que Axel fazia a todos esses pokémons durante seu treinamento. Era importante saber o que eles queriam se tornar no futuro. Então, primeiro de tudo, você deve aumentar sua velocidade. Você deve se concentrar em seus movimentos, agilidade e cauda de vento. Você também deve se concentrar em movimentos de ataque. Vamos começar com golpe aéreo. PJ começou a reclamar. Axel não conseguia entender totalmente o que aquilo significava, mas sabia por que ele estava reclamando. Ele tinha visto seus olhos gananciosos quando estava ensinando Nidorino sobre o novo movimento. Flap, se você quer aprender um novo movimento, você precisa primeiro ter uma boa base em movimentos existentes. Se não houver uma boa base, isso prejudicaria seu progresso no futuro. Você quer isso? PJ balançou a cabeça dizendo não. Ok, primeiro de tudo, é cauda de vento. Seria difícil para você dominar agilidade mais rápido. Então, iríamos com cauda de vento. Axel então foi até uma árvore gigante e fez um círculo com um marcador. Então ele fez outro círculo dentro do círculo grande. Então outro e outro. Ele tinha feito o que parecia ser uma folha onde alguém jogaria o dardo. Havia 6 círculos e um único ponto no círculo mais interno. Ele então se virou para PJ e disse, primeiro de tudo, use golpe aéreo e tente acertar o ponto no círculo mais interno. Não se concentre no poder de ataque, apenas tente acertar o ponto. PJ assentiu e então usou asa aéreo. Ele voou alto no ar. Então, de repente, caiu reto até ficar a apenas meio metro acima do solo e então se virou em direção ao tronco da árvore e bateu seu bico e corpo diretamente no tronco. Axel então olhou para o tronco e viu que ele estava no terceiro círculo mais interno. PJ pareceu desapontado com o resultado. Não era fácil acertar o ponto exato quando se estava voando em uma velocidade tão alta. Golpe aéreo deixaria um Pokémon aumentar sua velocidade e virar em outra direção para mais poder e então atingiria o alvo. Isso tornava difícil para PJ atingir o ponto com precisão. Não se preocupe, é por isso que estamos treinando. Nós vamos superar o ponto no futuro. Agora eu quero que você use cauda de vento e então golpe aéreo. PJ bateu suas asas e um pequeno redemoinho turbulento começou a se formar. O vento do redemoinho aumentou a velocidade de PJ e então ele usou o golpe aéreo. No entanto, dessa vez, o movimento nem atingiu o tronco. PJ foi levado para outra direção devido ao próprio vento. Ele caiu no chão e Axel disse para ele descansar até que fosse melhor treinar novamente. Ele não usou poção para curar suas asas. Ele não queria que ele dependesse muito de poções. Então, o que aconteceu? Por que o PJ caiu devido ao seu próprio movimento? Havia 2 razões para isso. Primeiro foi o aumento da velocidade. O aumento foi tão alto que PJ não conseguiu atingir o tronco. Ele não conseguiu controlar sua velocidade. A velocidade do golpe aéreo já era alta demais para ele atingir o ponto. O próximo motivo foi o movimento cauda de vento. O movimento criaria um redemoinho ao redor de si mesmo e dos arredores. Isso aumentaria drasticamente a velocidade do Pokémon. Mas o redemoinho se movia em apenas uma direção. PJ não tinha maestria suficiente do movimento para poder controlar a direção do movimento em si. Então ele foi jogado fora quando mudou de direção ao usar golpe aéreo. Depois de algum tempo, PJ estava curado e pronto para treinar novamente. Primeiramente, nós apenas treinaríamos golpe aéreo. Primeiro, use sua velocidade mais baixa enquanto estiver usando, e então tente atingir o ponto. Depois de atingir o ponto 10 vezes consecutivas, nós aumentaríamos a velocidade um pouco. PJ gritou. Agora, ele usou sua velocidade mais baixa e, surpreendentemente, atingiu o ponto no círculo mais interno. Ele ficou feliz com o progresso. Mas na segunda vez, ele atingiu apenas o círculo mais interno, não o ponto. Ele sabia que precisava treinar muito. Por um dia inteiro, ele treinou apenas em golpe aéreo. Quando anoiteceu, ele conseguiu atingir o ponto com metade de sua velocidade máxima. Flap, este é o último golpe aéreo de hoje. Use-o com metade da sua velocidade máxima. Pi. Ele voou ao redor e atingiu o tronco com seu bico. Axel havia dito a Ivysauro para deixar a árvore forte para a prática. Ping. Acertou em cheio. Jin. O asa aéreo de PJ subiu para o nível 20. Ele passou para o estágio de competência. A árvore agora estava quebrada ao meio. Esta foi a segunda árvore que ele destruiu hoje. Bom trabalho, Flap. Agora vamos descansar por hoje. Não, você não pode treinar mais agora. Você tem que descansar. Se você quer ser forte, você tem que me seguir. Seu corpo precisa descansar. Nós treinaremos amanhã. PJ queria treinar mais e melhorar seus poderes. Axel havia dito estritamente para ele descansar, então ele teve que fazer isso. Outros Pokémons também o parabenizaram pelo treinamento. Ele estufou o peito com orgulho. Capítulo 272. Após o término do treinamento, PJ foi diretamente até Agnes carregando um pequeno balde e um pente no bico. Pi, disse ele animadamente. Agnes despejou água em PJ e começou a limpar seu corpo. Seu corpo tinha acumulado muita poeira desde a manhã. Depois de ser lavado e banhado, Agnes usou uma toalha para secá-lo. Pi, ele disse e se virou. Agnes penteou cuidadosamente suas penas. Na semana passada, PJ e Agnes se tornaram próximos e desenvolveram uma amizade. Agnes sempre penteava suas penas. Ao contrário de outros Pokémons, PJ gostava de estar limpo o tempo todo. Era uma fêmea que priorizava a aparência limpa e arrumada. Ela tomava banho uma vez por dia, o que era muito para um Pokémon. Até o próprio Axel tomava banho uma vez a cada 2 dias. Ele tinha muito orgulho de seu pelo e penas. Então, ele só deixava Agnes pentear seu pelo e penas. Ele nem deixava Axel fazer isso.
mas sabia que deixaria este lugar em breve, então teve que deixar Axel pentear suas penas no futuro. PJ estava muito estressado com isso. Não estava confiante se Axel conseguiria lidar com uma responsabilidade tão grande. Depois de 2 dias, PJ já conseguia atingir o ponto em sua velocidade máxima. Isso levou seu asa aéreo a subir de nível para 25, o que era ótimo. Axel percebeu que se métodos de treinamento específicos fossem aplicados, os movimentos subiriam de nível mais rápido. Essa foi uma grande descoberta. Se ele pudesse fazer isso com outros Pokémons também, aumentaria muito seus poderes de luta. Agora é hora de treinar agilidade. Acho que você deve treinar regularmente em cauda de vento, mas não pode ser usado com golpe aéreo até que você evolua. Você pode aprender com Marcos e Beedrill. Eles praticam o movimento há muito tempo. Eles sabem muito melhor do que eu. Mas lembre-se, eu só vou te dar 7 dias para treiná-lo. Depois disso, seguiríamos para outro movimento. Agilidade era um movimento difícil de treinar. Era um movimento do tipo psíquico e PJ não era do tipo psíquico. Shedinja e Beedrill praticavam esse movimento há muito tempo e seria melhor para PJ aprender com eles. Para usar cauda de vento durante golpe aéreo, PJ deve ser capaz de virar a direção do redemoinho, o que Axel não achava que seria capaz de fazer até que evoluísse completamente. Ele nem tinha um núcleo. No entanto, PJ estava pensando em outra questão. Shedinja e Beedrill realmente o treinariam? Treiná-lo não seria ruim para eles, já que ele ficaria mais forte. PJ era realmente competitivo por natureza. Ele sentia que se estivesse no lugar deles, não ajudaria os outros no treinamento. Mas ele ficou surpreso quando ambos concordaram em treiná-lo. Isso lhe deu uma sensação calorosa e ele começou a sentir que era parte deste grupo agora. Axel tinha começado a treinar os soldados. Dory, Dorton e Hector já tinham chegado hoje e também o estavam ajudando no treinamento. Axel passaria 3 horas do seu tempo ensinando-o sobre as fraquezas e forças dos Pokémon. Ele dividiu o treinamento em 4 partes. 1. Para aprender sobre o próprio Pokémon. 2. Aprenda a fazer armadilhas. 3. Estratégia e composição da equipe. 4. Treinando você e seus Pokémons. Ele ensinaria cada um deles por 1 semana e em 4 semanas ele completaria o treinamento. Seus amigos então assumiriam o controle para treiná-los mais. 1 semana se passou e PJ tentou treinar sua agilidade com a ajuda de Shedinja e Beedrill. A agilidade do PJ subiu para 17. Axel estava feliz com seu progresso. Ele havia superado suas expectativas. Ele havia assumido que ele só conseguiria nivelá-lo para 15. PJ agora era capaz de usar agilidade 2 vezes e sua velocidade aumentou rapidamente. Flap, agora é hora de aprender outro movimento. Ataque de asa. PJ assentiu. PJ percebeu que Axel talvez não conseguisse pentear suas penas perfeitamente como Agnes, mas ele era um bom treinador. Axel então foi para outra árvore novinha em folha e começou a desenhar linhas retas. Ele fez 6 linhas retas e a linha mais interna foi desenhada fina de propósito. PJ deveria atacar a linha mais interna com seu ataque de asa. Usando ataque de asas, suas asas brilharão em luz branca que as energizará. Então, ele atingirá o oponente com suas asas brilhantes. 5 vezes com a asa esquerda e 5 vezes com a asa direita e então você repetiria. Como antes, você faria pausas a cada hora. Isso não foi difícil para PJ. O treinamento foi um pouco diferente do golpe aéreo, mas também foi muito parecido. PJ conseguiu usar ataque de asas atingindo a linha mais interna em sua velocidade máxima no dia seguinte. O ataque de asa do PJ subiu para o nível 20. Ele atingiu o estágio de competência. Axel disse a PJ para praticar asa de aço. Era o mesmo conceito de ataque de asa, mas em vez de suas penas brilharem em branco, elas brilhariam em cinza prateado. Asa de aço tinha poder de ataque mortal, mas ataque de asas tinha maior velocidade. Depois de um dia de treinamento, asa de aço, PJ conseguiu acertá-lo perfeitamente e ele também subiu para 20. A asa de aço do PJ subiu para o nível 20. Ela atingiu o estágio de competência. O ataque do PJ foi atualizado para B. A agilidade do PJ foi atualizada para B. A defesa do PJ foi atualizada para C+. PJ está evoluindo. Você quer estender a evolução? Uma série de notificações atingiu Axel. PJ estava evoluindo. Ele já estava cercado por luz branca. Sim. Por favor, mencione as condições. Todas as suas estatísticas devem ser de classificação S. Sua habilidade e habilidade oculta devem ser de 20%. Axel não teve condições severas para sua evolução. Afinal, ele estava apenas em seu primeiro estágio de evolução. Capítulo 273. Mais 2 semanas se passaram. Sua mãe entraria em trabalho de parto a qualquer momento. Ele não foi treinar os soldados nos últimos dias porque não queria perder o nascimento de seus irmãos. Dory, Dorton e Hector estavam cobrindo-o. A escola já havia sido construída e a admissão estava aberta. Os membros da família Venu já haviam chegado à cidade de Acone. Angela havia concordado em ajudar Axel com essa questão. Agora, os novos professores estavam desenvolvendo um currículo e um programa para os alunos. Isso foi um empreendimento enorme. No começo, eles pediram para Axel ter o mesmo currículo que eles têm na família Venu. No entanto, Axel não concordou. O currículo da escola da família Venu foi feito especialmente para a família Venu. Então, ele fez muitas mudanças no programa. Ele queria que os alunos tivessem uma boa base. Havia 7 séries em sua escola, dos 6 anos até os 13 anos. Ele dividiu o currículo nessas 7 séries.
Quando eles chegassem aos 13 anos, ele queria que eles escolhessem uma profissão para os alunos. Além de ser um treinador Pokémon, havia muitas profissões no mundo Pokémon. Ele não queria que todos eles se concentrassem em ser um treinador Pokémon. Ele queria dar-lhes opções para selecionar. Charizard estava muito perto de aprender seu novo movimento. A armadura de fogo era uma versão diferente de armadura de corda, mas ele sentiu que Charizard poderia melhorá-la em um bom grau quando a treinasse ainda mais. Finalmente, depois de um mês de treinamento, ele viu a notificação. Jim, parabéns! Charizard aprendeu um novo movimento. Você quer que ele se chame Armadura de Fogo. Finalmente Charizard aprendeu seu novo movimento. Sim, Jim. A condição de subida de nível foi cumprida. Charizard está subindo de nível. Um brilho vermelho de fogo começou a cercar Charizard. Axel jogou uma gema de fogo em sua direção. Ele a havia coletado da floresta quando percebeu que Charizard subiria de nível em breve. Ele preparou seu Pokémon para defender se Charizard agisse de forma normal após o aumento de nível. Charizard era um Pokémon arrogante e a pressa de aumento de nível bagunçaria seu estado mental por algum tempo. Ele só queria estar preparado para isso. A subida de nível levou 5 minutos e finalmente foi concluída. Rugido. Começou a cuspir lança-chamas no ar. A onda de aumento de classificação tinha chegado à sua cabeça. Charizard, tente se controlar. Você não é você no momento. Axel tentou acalmar Charizard. Jim. Charizard subiu de nível com sucesso. Suas estatísticas de liderança atingiram 300. Charizard estava se sentindo muito poderoso agora. Ele sentia que poderia esmagar todos aqui e que era o rei do mundo. Ele queria mostrar seu poder, mas sentia que aqueles pokémons ao redor dele eram seus amigos e não queria machucá-los. Então, ele começou a voar por aí destruindo as árvores e o chão, e finalmente, depois de algum tempo, ele caiu em si. Foi uma ocasião feliz para Axel e a equipe. Charizard havia alcançado uma classificação rara. Os pokémons começaram a parabenizá-lo. Outra boa notícia chegou hoje. Jim. A bola de sombra de Shedin já atingiu o nível 40. Jim. Shedin já está subindo de nível para Pseudo-Rei. Você quer estender a evolução? Sim, estenda-o. Jim, por favor, especifique as condições. Sua agilidade, ataque e ataque especial devem ser de nível S. Essa era a única condição para o subir de nível de Shedinja. Ele já tinha 3 novos movimentos e sua habilidade agora era 100%. Satisfeito com o progresso dos seus pokémons, ele decidiu descansar hoje. Axel, vem aqui rápido. Axel veio correndo para sua casa. O que aconteceu? O bebê nasceu? Não, mas sua mãe entrou em trabalho de parto. Então o bebê pode nascer a qualquer momento. A mãe dela tinha escolhido ter um parto em casa. Poucas pessoas fariam partos em casa hoje em dia. Houve bons avanços na tecnologia em áreas médicas. No entanto, segundo a mãe dela, ela se sentia confortável em casa. Havia uma enfermeira que a estava ajudando. Axel começou a esperar enquanto seu pai estava muito nervoso. Seu tio começou a provocar seu pai e disse para ele se acalmar. Axel pensou que o processo levaria 30 minutos no máximo. Mas cara, ele estava errado. Demorou cerca de 3 horas e o bebê finalmente nasceu. A enfermeira saiu do quarto e disse: o bebê nasceu. É um menino. Todos começaram a parabenizar a todos. A enfermeira disse para eles esperarem um pouco até que ela fizesse mais exames na mãe e no bebê. Agora você pode conhecer o paciente e o bebê, disse a enfermeira depois de examinar a mãe dele. Eles entraram. A mãe dele estava segurando o bebê. Então o pai começou a pegar o bebê nos braços e começou a falar com ele como se ele fosse entender. Depois do tio, foi a vez de Axel carregar o bebê. Quando ele viu o bebê pela primeira vez, um sentimento diferente começou a se formar em seu coração. Ele sentiu que esse bebê era a coisa mais preciosa do mundo inteiro. Axel, você tem algum nome para o bebê? Quem, eu? Perguntou Axel. Sim, veja, eu tenho nomes diferentes que sua mãe não gosta e as sugestões de sua mãe são muito ruins também. Então por que você não sugere nenhum? Perguntou seu pai. Então, o que dizer de Arthur? Esse é um bom nome. Eu gosto dele, disse sua mãe. Eu também adoro. Vamos chamá-lo de Arthur, disse seu pai também. Axel então olhou para o bebê. Ele era tão pequeno que era engraçado e fofo. Ele tinha grandes olhos azuis e mãos muito pequenas. Ele estava tentando agarrar os dedos de Axel, mas não conseguia. Axel começou a pensar na maré e como ela o havia prejudicado. Mas depois de ver Arthur, ele percebeu que estava agindo como uma criança. Ele tinha coisas tão preciosas para proteger. Como ele poderia ficar sentado em casa o dia todo? Então, eu o chamaria de Arthur e o protegeria com toda a minha vida. Capítulo 274. Jim. Sua aura atingiu 150. Jim. Seu sentido de aura subiu para 19. Jim. Seu sentido de aura subiu para 20. Jim. Coisa. Jim. Sua resistência de aura subiu para 16. Jim. Sua resistência de aura subiu para 17. Jim. Sua resistência de aura subiu para 18. Jim. Você aprendeu a pressão da aura. Jim. A pressão da sua aura subiu para 1. Coisa. Algo em Axel quebrou. Era como se uma represa tivesse sido aberta. Ele conseguia sentir tudo ao seu redor. Ele sentia que tinha evoluído de alguma forma. Sua mente nunca esteve tão clara antes. Quando Axel olhou para seu irmão mais novo e jurou protegê-lo, ele se sentiu determinado e sua mente evoluiu para um estágio superior. Axel olhou para suas estatísticas. Nome, Axel Blaze. Raça, demi-humano. Alinhamento, família Venu. Profissão, treinador Pokémon, avançado. Título, o sucessor. Reputação, 3 milhões. Saúde, 500 aura, 150. Força, 87 agilidade, 84. Intelecto, sem liderança, 300. Habilidades ativas. 1. Identificar nível 10. 2. Sentido de aura nível 25.
3. Resistência de aura nível 20. 4. Pressão de aura nível 2. Habilidades passivas. 1. Crescimento excessivo. 2. O Criador. 3. Crescimento excessivo de elementos. Pokémon, Nidorino, Shedinja, Beedrill, Charizard, Gyarados, Absol, Ivysauro, Taurus, Piloswine, Pidgey, Gogoat, Alakazam. Pokédólares, 1 bilhão e 102 milhões. Missão principal, 3. Submissão 0. Missão especial, 1. A enfermeira disse a todos para irem lá fora e deixarem o bebê descansar. Axel estava se sentindo sobrecarregado pelo nascimento do bebê e sua mudança de status. Ele pensou em descansar por um tempo. Axel, vá comprar as fraldas, gritou sua mãe. Axel estava de plantão com o bebê. Já fazia 7 dias e suas mãos estavam ocupadas. O bebê parecia tão pequeno, mas ele não conseguia imaginar que Arthur pudesse causar tanto caos. Gogoat estava perto de aumentar o nível de seu terreno de plantas para 40. Ele podia sentir isso e não queria estar muito longe quando isso acontecesse. Depois de assistir Shedinja e Alakazam, Axel podia dizer que quando um Pokémon sobe de nível, ele se move para 40, ele subiria para o nível Pseudo-Rei. E hoje era o seu dia de sorte, porque depois de 5 minutos, o terreno gramado de Gogoat subiu para o nível 40. Gogoat está subindo de nível. Você quer aumentar o nível? Sim, por favor, mencione as condições. Todas as suas estatísticas devem ser de classificação S e ele deve aprender. Controle de campo. Ele não sabia o quão poderosas eram suas estatísticas até agora, mas ele podia dizer que não era tão boa quanto Nidorino ou Beedrill. Então, ele queria que fosse máxima antes do subir de nível. Não estava muito longe disso. Controle de campo estava prestes a ser aprendido. Axel sentiu que subiria de nível em um mês, assim como Shedinja. Beedrill também havia encontrado a situação de aumento de nível e seu aumento de nível também havia sido estendido. Ele finalmente conseguiu aumentar o nível de Minimize há cerca de 4 dias. Sua condição de aumento de nível era aumentar o nível de Mente Calma para 40 e também Resolução para o estágio 3. Axel queria passar um mês com seu irmãozinho Arthur. A família ficou muito feliz com o nascimento de Arthur. Arthur era um bebê curioso. Pidgey tinha gostado dele. Ele tentaria brincar com Arthur após seu treinamento. Nestes 7 dias, ele também praticou elaborar e uma combinação de agilidade com golpe aéreo, ataque de asas e asa de aço. Quanto à carga parabólica, Axel não encorajou a treiná-lo, pois levaria muito tempo para dominar esse movimento. Seu poder oculto era elétrico, mas era muito difícil para um Pokémon dominar um poder oculto. Axel percebeu que um Pokémon deveria estar no estágio de classificação Pseudo-Rei para ter uma melhora significativa no tipo de poder oculto. Alakazam estava indo muito bem nesse campo. Depois de subir para a classificação Pseudo-Rei, ele fez uma rápida melhora no tipo de poder oculto e agora dominava 75% dele. No entanto, Pidgey queria treinar carga parabólica em um bom grau, mas queria surpreender Axel, então estava planejando treinar em segredo. Por um triz, descobriu que Gogoat e Shedinja também treinavam à noite. Ele não queria perder a oportunidade e pensou em praticar menos durante o dia para poder praticar à noite. Mas ele não sabia que Axel podia vê-lo com a ajuda do sistema. Axel nem sequer havia contado a seu Pokémon sobre o sistema. Não era que ele quisesse manter isso em segredo, mas ele sentia que isso mudaria qualquer coisa entre eles. A carga parabólica do Pidgey subiu para o nível 15. A carga parabólica de Pidgey subiu para 16. A maestria de Pidgey em olhos aguçados aumentou 23%. O domínio de Pidgey em bico grande aumentou para 14%. Então Flap também treina à noite? Ele disse para si mesmo quando acordou. À noite, ele tinha que usar continuamente sua habilidade Olhar Aguçado para não perder precisão. Olhar Aguçado, diferente dos jogos e animes, aumentaria a precisão de um Pokémon, enquanto Bico Grande evitaria que sua defesa fosse reduzida. Bico Grande só seria ativado se estivesse lutando ativamente com um Pokémon. Durante a manhã, ele não tinha muita liberdade para lutar com outros Pokémon, pois os Pokémon de Axel estavam todos ocupados treinando. Francamente, Axel sentiu que a habilidade Bico Grande não era muito adequada para a linha Pidgey e, no geral, era uma habilidade escondida no lixo. No entanto, Axel queria treiná-la também. Ele queria que tivesse uma boa base. Após a surpresa matinal, Axel foi ao banheiro para fazer suas tarefas matinais e agora ele estava pronto para treinar novamente. Ele estava examinando seu corpo pelos últimos 7 dias e podia sentir que seu corpo tinha ficado mais forte. Apenas a aura dentro dele aumentou, mas ele podia sentir que estava mais forte. Outra coisa interessante era sua nova habilidade ativa, Pressão de Aura. Capítulo 275. Pressão da aura fez exatamente o que parecia. Criou pressão ao redor dele e de seus oponentes. Era como uma pressão invisível que o fez se sentir dominante. Essa foi uma boa adição, mas não era muito prática. Ele podia intimidar Pokémons e humanos com ela. Poderia ajudar muito em certas situações, mas não poderia ser bem usada em batalha. Como ele tinha acabado de aprender o movimento, não fez uma grande diferença que diminuiria a habilidade de luta de Pokémon Pseudo-Rei. No entanto, ele decidiu praticá-lo todas as manhãs. Um Pokémon de rank Rei poderia matar um humano com sua pressão de aura. Ele não era um humano normal, pois já havia treinado em sua aura, mas queria estar no lado seguro. Pidgey estava crescendo muito bem. Fazia apenas um mês que ele se juntou ao time, mas seus poderes aumentaram aos trancos e barrancos. No entanto, ele não lutou uma boa batalha contra seus oponentes. Ele não tinha muita experiência no campo.
Axel decidiu que era hora disso. A primeira batalha que ele teve foi na natureza contra Golbat. Axel havia pedido para ele lutar contra seu Pidgey. Ele concordou, pois também parecia um Pokémon faminto por batalhas. O resultado? Bem, ocorreu exatamente como Axel esperava. Flap primeiro use agilidade e depois use asa de aço. Ele conseguiu usar agilidade com sucesso uma vez, mas não conseguiu usá-la na segunda vez, pois Golbat já havia lançado Bola das Sombras. Ele evitou o ataque e começou a atacar com asa de aço, mas Golbat era rápido e usou ataque rápido. O movimento o atingiu e ele voou no ar e se estabilizou para o próximo ataque. Pidgey usou golpe aéreo. Ele estava muito orgulhoso desse movimento, pois o dominava mais do que os outros, mas Golbat ao mesmo tempo usou o supersônico. A habilidade Olho Aguçado de Pidgey permitiu que ele focasse, mas o supersônico era muito poderoso para ele lidar e ele foi atingido pelo cortador de ar. Como era um movimento do tipo voador, não era muito eficaz contra Pidgey, mas estava ficando frustrado, pois não conseguia acertar um único golpe. A batalha continuou e Pidgey só conseguiu conectar um asa aéreo antes de perder. Axel esperava que ele perdesse. Claro que Golbat era um Pokémon de classificação incomum, mas Axel havia treinado Pidgey pessoalmente e com a ajuda dos livros de Mew, ele tinha uma base sólida. Ele só perdeu porque não tinha experiência. Usar golpe aéreo em um alvo parado e em um alvo vivo que podia se mover era algo totalmente diferente. Axel queria que ele percebesse isso. Quando viu a batalha de Steven, Axel chegou a uma conclusão horrível de que não era forte o suficiente para vencer os melhores. Aggron era forte, não havia dúvida sobre isso, mas poderia manter a posição devido ao planejamento de Steven. Axel também podia dizer que Aggron era muito experiente em batalha. A maré trouxe muitos sentimentos negativos para Axel, mas seus Pokémon também ganharam experiência em batalha. Eles tiveram que lutar todos os dias por um mês com medo de perder a vida. Isso os tornou muito experientes em como lutar contra diferentes oponentes. Pidgey teve que aprender também. Axel podia dar comandos e instruções, mas durante a maré, um Pokémon tinha que tomar decisões em frações de segundo por si só e eles só podiam aprender lutando contra outros Pokémons. Depois de perder a batalha, Axel disse que lhe faltava experiência em luta e que ele deveria lutar mais para ganhar mais experiência. Naquele dia, eles lutaram contra um total de 6 Pokémon selvagens. A maioria deles estava em ranking comum. Pidgey não venceu nenhuma dessas batalhas, mas estava melhorando muito. Axel não tinha tempo para passar um dia inteiro com Pidgey. Ele queria passar um tempo com ele, mas tinha outros Pokémons para cuidar e seu irmãozinho. Então, ele fez um acordo com Slowbro na floresta para deixar Pidgey lutar contra outros Pokémon por experiência de batalha. Slowbro não teve problemas com isso, pois Pidgey era parte da floresta antes. Axel olhou para Gyarados. Gyarados chegou perto dele e abaixou a cabeça. Axel deu um tapinha na cabeça dele para ser um bom menino. Gyarados melhorou tremendamente depois que evoluiu. Ele já estava perto de atingir o rank raro. Amarel ajudou muito. A maioria de seus movimentos agora estava na casa dos 30 e sua habilidade e habilidade oculta também melhoraram muito. Ele também havia alcançado sua situação de aumento de classificação e Axel definitivamente a havia estendido. Axel queria que ele tivesse todas as estatísticas de classificação S antes de seu aumento de classificação. Ele não adicionou nenhuma outra condição e sabia que seria o suficiente. Ele queria que ele tivesse um novo movimento, mas decidiu contra isso. Diferentemente de Charizard ou Ivysauro, ele não tinha 3 estágios de evolução. Ele tinha evoluído recentemente, então ele não queria pressioná-lo muito. Gyarados era um Pokémon do tipo água, então ele gostava de nadar na água regularmente. Ele desaparecia à tarde e nadava no mar. Ele era muito leal a Axel, mas não era um tipo amigável de Pokémon. Axel olhou para suas estatísticas depois de um longo tempo. Nome do Pokémon, Gyarados, idade 1 ano. Habilidade, intimidar, 34%. Habilidade oculta, arrogância 30%. Potencial, marrom. Saúde, 1500 ataque, S. Agilidade, A mais defesa, A mais. Ataque especial, S defesa especial, A. Núcleo nenhum. Poder oculto, pedra. Esse era um Pokémon poderoso. Ele tinha uma saúde enorme para sua classificação. Todos os seus atributos eram de classificação A e acima. Axel agora precisava treinar duro até que todos os seus atributos atingissem a classificação S. Capítulo 276. Gyarados tinha um lugar especial no time de Axel. Era o único Pokémon do tipo água em seu time. Alakazam podia usar ataques do tipo elétrico e fogo. Havia 2 Pokémon do tipo grama, 3 Pokémon do tipo veneno, mas apenas um Pokémon do tipo água e esse era Gyarados. Então ele queria treiná-lo bem e também queria que ele tivesse uma boa base para o futuro. Então ele não o apressou para subir de nível e queria que ele fosse devagar. Ele sabia que ele não conseguiria atingir o nível de rei em um ano. Por outro lado, Pidgey estava indo muito bem. Sua experiência estava aumentando enquanto lutava contra os Pokémon selvagens na Floresta Leste e Oeste e no 10º dia. Depois que começou a lutar contra os Pokémon selvagens, algo incrível aconteceu. Jin. A defesa especial do Pidgey foi atualizada para S. Jin. Sua condição de evolução foi atendida. Está evoluindo. Uma luz branca começou a se formar ao redor de Pidgey. Axel não usou nenhum item de aprimoramento de tipo, como Giovanni o havia avisado no livro. Itens de aprimoramento de tipo não eram recomendados até que um Pokémon atingisse uma classificação incomum. Ele levou o aviso a sério e apenas o observou evoluir. Depois de alguns minutos, ele evoluiu completamente. O Pokémon era coberto de penas marrons, e tinha um rosto, parte inferior e penas de voo de cor creme. Ele tinha uma crista de penas vermelho-rosadas na cabeça e marcas pretas e angulares atrás dos olhos pretos. A plumagem da cauda tinha penas vermelhas e amarelas alternadas com pontas irregulares.
Seu bico e pernas eram de cor rosa. Era Pidgeotto. A onda de evolução o afetou. Já lhe foi dito sobre isso antes da evolução e agora ele estava fechando os olhos para se concentrar. Quando um Pokémon evolui ou sobe de nível, a energia em seu corpo aumentaria em um nível muito alto. Tal onda de poder e energia seria difícil de lidar mentalmente. Pidgeotto fez um bom trabalho e depois de alguns minutos, já estava normal. Começou a voar em volta de Axel mostrando sua felicidade. Axel então olhou para suas estatísticas. Nome do Pokémon, Pidgeotto, idade, 4 meses. Apelido do Pokémon, Flap. Classificação do Pokémon, comum. Capacidade, olhos aguçados, 27%. Habilidade oculta, bico grande, 25%. Potencial, marrom, monstruoso. Saúde, 500. Ataque, F. Agilidade, F. Defesa, F. Ataque especial, F. Defesa especial, F. Poder oculto, elétrico, 0%. Para um Pokémon com uma linha de 3 evoluções era louvável. Pidgeotto tinha boa maestria de movimentos. Sua evolução não trouxe nenhum aumento no nível de movimento, mas estava tudo bem. Enquanto lutava com outros oponentes, ele percebeu que ataque de areia era um movimento valioso. Então o movimento tinha melhorado bastante. Ele ainda não era capaz de usar a combinação de cauda de vento e golpe aéreo, mas Axel estava esperançoso de que ele seria capaz de fazer isso depois que evoluísse completamente. Flap, use asa aéreo, disse Axel. Pidgeotto voou alto no ar e então atingiu a árvore. A velocidade de Pidgeotto era muito maior do que antes. O impacto na árvore também aumentou, mas a mira estava errada. Devido ao aumento de sua velocidade e poder, ele não conseguia mirar muito bem como antes. Axel sabia que isso aconteceria. Um Pokémon precisaria de algum tempo para se ajustar à sua nova forma. No entanto, foi muito mais difícil para Pidgeotto. Normalmente, um Pokémon teria que ajustar a velocidade, o tempo e a potência de seus ataques após a evolução. Levaria algum tempo, mas não foi tão difícil, mas para Pidgeotto foi mais difícil. Como era um Pokémon do tipo voador, ele teria que se concentrar na mira e na velocidade enquanto voava, o que era muito mais difícil do que os Pokémon terrestres. Flap, primeiro você tem que se ajustar à sua nova forma. Levaria algum tempo, mas você deve se concentrar nisso primeiro, disse Axel, e Pidgeotto concordou também. Diferentemente de sua forma bebê, ele era mais maduro e conseguia entender que Axel estava certo. Poucos dias depois, Ivysaur evoluiu. Isso era de se esperar, pois era muito tarde para isso. Axel sempre escolheu focar na fundação de um Pokémon em vez de sua evolução e classificação. Ivysaur não foi exceção, no entanto, no caso de Ivysaur, Axel focou mais na fundação em comparação aos outros. Havia uma razão simples para isso. Ele queria que fosse o próximo Hashirama Senju. Para que isso fosse possível, deveria ter uma base sólida. Ele olhou para suas estatísticas e ficou satisfeito com isso. Nome do Pokémon, Venusauro, idade, 8 meses. Habilidade, super crescimento, 40%. Habilidade oculta, clorofila, 40%. Potencial, marrom. Saúde, 900 ataque, F. Agilidade, F. Defesa, F. Ataque especial, F. Defesa especial, F. Itens, o medalhão. Havia uma razão pela qual demorou tanto tempo para Ivysaur atingir uma classificação incomum. Se uma pessoa olhasse para seu conjunto de movimentos, ficaria confusa. Ele tinha um conjunto de movimentos enorme e sua maestria não era pequena. Esse conjunto de movimentos e nível pertenceriam a uma classificação genuinamente rara da equipe de Axel. Venusauro era um Pokémon esforçado. Seu trabalho duro estava aparecendo em suas estatísticas e agora ele finalmente havia alcançado uma classificação incomum. Agora era a hora de Axel lhe ensinar alguns movimentos novos. Capítulo 277. Se dependesse de Axel, ele teria chamado seu mês de um mês da evolução e do ranking. Pidgeotto e Venusauro não foram os únicos que avançaram. Houve outros 2 Pokémons que evoluíram e um deles até subiu de rank, o que o deixou muito feliz. O Pokémon que evoluiu não era do time de Axel. Na verdade, era Dratini, ou melhor, Dragonair de sua irmã Agnes. Depois que Dragonair se tornou parte da floresta, suas estatísticas começaram a aumentar rapidamente com a ajuda do talento de Axel. Sua maestria de movimentos também aumentou e agora ele finalmente conseguiu evoluir para Dragonair. Axel ficou um pouco surpreso com esse desenvolvimento. Pokémons pseudolendários e Pokémon do tipo dragão levam muito tempo para evoluir e Dragonair era ambos. Ele estava começando a perceber o quão incrível seu sistema realmente era. Isso o fez pensar se ele deveria obter um Pokémon pseudolendário. Agnes estava muito feliz com a evolução de Dragonair. Ele havia se tornado mais poderoso do que antes e ela ainda tinha 6 anos até começar sua jornada. Isso lhe deu muito tempo para melhorar a si mesma e a seus Pokémon. A evolução de Dragonair criou uma rivalidade instantânea entre ele e Pidgeotto. Como Venusauro tinha acabado de evoluir, eles eram os únicos Pokémons em uma categoria de classificação comum. Pidgeotto já sabia que lutaria contra Dragonair na competição de Pokémon Axel após 2 semanas. Ao contrário de antes, Axel podia ver as estatísticas completas de Dragonair e não tinha muita certeza de quem venceria. Ambos pareciam muito fortes para seu estágio. O Pokémon que subiu de nível foi Shedinja. Isso não foi nenhuma surpresa. Ele sempre foi o primeiro a subir de nível antes de Alakazam aparecer. Devido à punição de Axel, ele não conseguiu as recompensas quando Shedinja alcançou o posto de rei. Naquela época, ele não pensou muito sobre isso, mas agora estava começando a se arrepender. Era a missão principal e as recompensas seriam enormes. Ele olhou para suas estatísticas, nome do Pokémon, Shedinja, idade, 4 anos, apelido do Pokémon, marcos classificação do Pokémon, pseudo-rei habilidade. Super guarda, 100%. Habilidade oculta, nenhuma potencial, roxo, avançado, saúde, 30 ataque, F agilidade, F defesa, F ataque especial, F defesa especial.
F núcleos, fantasma, masterizado, poder oculto, psíquico 25%. Quando Axel viu suas estatísticas, ele começou a pular de felicidade. Ele começou a dançar cuco também. Sua irmã e seu Pokémon estavam olhando para ele com olhos arregalados. O motivo de sua felicidade era o potencial de Shedinja. Ele havia aumentado de vermelho, avançado para roxo, avançado. Era muito raro que o potencial de um Pokémon melhorasse mesmo enquanto subia de nível ou evoluía. Devido ao talento de Axel, não foi difícil para Shedinja melhorar. No entanto, um bom potencial ajudou muito. A maioria dos seus movimentos atingiu o nível 39 e Bola das Sombras atingiu o nível 42. Ele havia aprendido 3 novos movimentos: Salto nas Sombras, Troca e Controle nas Sombras. Controle nas Sombras havia sido aprendido recentemente, então ele estava apenas no nível 14. No entanto, o Controle de Sombra foi um movimento interessante. Antes de subir para 10, Shedinja só conseguia aprender o Pokémon com sua sombra. No entanto, agora ele também conseguia aprender o Pokémon com a sombra do entorno, tornando-o muito mais forte do que antes. As próximas 2 semanas foram insanas para os Pokémons de Axel. Todos eles estavam treinando o melhor que podiam para que pudessem vencer a competição. Pidgeotto, Absol e Taurus estavam especialmente treinando muito duro, muito além de seus limites. Axel havia prometido a eles que poderiam pedir qualquer coisa se vencessem a partida, e essas crianças estavam realmente determinadas a vencer. Houve algumas mudanças nesses períodos de 2 semanas. Gogoat finalmente aprendeu seu novo movimento, Controle de Campo. Essa foi uma boa adição ao seu conjunto de movimentos. Ele ainda não era capaz de maximizar todas as suas estatísticas para o rank S então. Ele não tinha cumprido a condição para subir de rank. Nidorino também aprendeu seu novo movimento, Propagação de Veneno, depois de aprender o movimento Agilidade e melhorá-lo para o nível 16. Ele finalmente conseguiu captar a sensação de energia infinita em seu corpo e conseguiu replicá-la em direção ao inimigo também. Essa foi uma grande melhoria para Nidorino. Ele não aumentou seu nível de movimento em um grau enorme ou aumentou suas estatísticas, mas finalmente conseguiu sentir e manipular energia infinita, embora muito pouco. O que Pokémon de classificação elemental não seriam capazes de fazer. Agora era a hora de melhorar um dos níveis de movimento para 40 e classificá-lo para Pseudo-Rei. Axel ainda não tinha decidido em qual movimento deveria se concentrar primeiro. A mudança mais marcante foi a de Beedrill. Após meses de deliberação, concentração e trabalho duro, ele finalmente conseguiu aumentar o nível de mente calma para 40. Isso criou muitas mudanças para ele. Primeiro, Jin. A maestria de digitação de poder oculto de Beedrill aumentou para 40%. Isso foi enorme. Exceto por Alakazam, era o único Pokémon que tinha uma maestria tão alta em digitação de poder oculto. Axel ainda não sabia o que aconteceria quando um Pokémon atingisse 100% de maestria em digitação de poder oculto, mas ele sabia que algo enorme aconteceria e melhoraria aquele Pokémon em um nível fundamental. Como o nível de mente calma e minimizar estava na faixa de 40, agora ele poderia treinar para melhorar seu movimento passivo, resolver, para o próximo estágio. Axel também estava ocupado com seu novo irmão, escola e treinamento militar. Ele também estava treinando para ficar mais forte. Foram 2 semanas ocupadas para Axel também e agora a batalha começaria. Capítulo 278. Axel, Agnes e seu tio No estavam em um pequeno palco que eles tinham acabado de fazer ontem. 14 Pokémons estavam olhando para eles. Depois que os Pokémons pararam de pegar e murmurar, ele começou a falar. Bem-vindos à competição Axel Pokémon. Esta é a primeira competição Axel Pokémon e não será a última. Antes de começar, deixe-me contar algo sobre a competição e suas regras. Primeiro, a competição seria realizada novamente a cada 6 meses. Isso seria em um formato de batalha única e Pokémon com as respectivas classificações competiriam. Então, classificação comum lutaria contra classificação comum, classificação rara lutaria contra classificação rara e assim por diante. Hoje temos 14 Pokémons de vários ranks. Eles são classificação comum, 1, Pidgeotto, Abanador, 2, Dragonair, 3, Lento, classificação incomum 1, Absol 2, Taurus 3, Venusauro 4, Guiarados classificação rara 1, Charizard 2, Arcanine 3, Contos de 9 classificação elemental 1, Nidorino 2, Beedrill 3, Cabra 4, Porco de Pilão classificação de Pseudo-Rei 1, Shedinja, Marcos 2, Alakazam, Luz. Como Dragonair estava competindo, ele se sentiu mal pelo Slowpoke de Noah. Então ele o incluiu também na competição. Depois que ele incluiu o Slowpoke de Noah, ele se sentiu mal por Arcanine e Ninetales. Arcanine era o Pokémon de seu pai enquanto Ninetales era o Pokémon de sua mãe. Ambos pareciam interessados nessa competição e estavam olhando para os Pokémon enquanto se escondiam nos arbustos. Então, Axel pediu que eles participassem também. Primeiramente, teríamos competição da categoria de classificação comum. Lembre-se, seus treinadores não interfeririam ou ajudariam você. Você teria que lutar por si mesmo. Como é uma completude de Pokémon Axel, e estou incluindo outros Pokémon na categoria de classificação comum, meu Pokémon Flap teria vantagem. Então, primeiro Dragonair lutaria contra Slowpoke e quem vencesse lutaria contra Flap. O vencedor de cada classificação pode me pedir qualquer coisa e eu farei o meu melhor para conseguir para você. Então vocês estão todos prontos? Pinido. Shed. Todos começaram a gritar como se estivessem indo para uma batalha. A recompensa era tentadora e eles também queriam se exibir. Um palco já havia sido criado para a luta. Todos foram lá para ver a luta. Primeiro foi Dragonair contra Slowpoke. Axel olhou para as estatísticas deles para ver quem era mais forte. Primeiro, ele olhou para Dragonair. Nome do Pokémon, Dragonair, idade 6 meses. Apelido do Pokémon, Nala. Classificação do Pokémon, comum.
Capacidade, trocar de pele, 15%. Habilidade oculta, escama maravilha, 17%. Potencial, preto, monstruoso. Saúde, 500. Ataque, F agilidade, F++. Defesa, F ataque especial, E+. Defesa especial, F. Axel não conseguia ver o nível de movimento dos outros Pokémon, mas ele podia dizer que Dragonair tinha treinado bastante, mas era questionável se ele conseguiria derrotar Slowpoke. Ele então olhou para as estatísticas do Slowpoke. Nome do Pokémon, Slowpoke, idade 6 meses. Classificação do Pokémon, comum. Capacidade, ritmo próprio, 25%. Habilidade oculta, regeneração, 22%. Potencial, preto, monstruoso. Saúde, 450. Ataque, A mais agilidade, A. Defesa, A mais ataque especial, S. Defesa especial, A mais. Slowpoke pode já ter evoluído, mas Axel disse ao tio para não evoluí-lo para Slowbro. Axel queria que todos os seus atributos fossem de classificação S antes de sua evolução para Slowking. Noah seguiu seu conselho e estava esperando por isso. Slowpoke parecia ter um conjunto de movimentos diversificado e parecia ter se concentrado em seu treinamento de habilidades também. Dragonair não tinha todas as suas estatísticas no rank S. Axel disse a Agnes para deixar Dragonair usar Pedra Eterna até que suas estatísticas fossem maximizadas, mas ela recusou. Ela queria que ele evoluísse o mais rápido possível. Que a batalha comece. Dragonair começou a dançar de uma forma estranha. Era a dança do dragão. Isso aumentaria seu ataque e velocidade. Quando terminou, viu um enorme jato de água vindo em sua direção. Mesmo com sua velocidade aumentada, não conseguiu se esquivar e foi atingido pelo ataque. Era pulso de água. Slowpoke era um Pokémon lento. Então, Noah tinha focado muito em sua agilidade e agora era rank A. Não era rápido como Dragonair, mas tinha melhorado sua velocidade. O ataque atingiu Dragonair e ele estava fluindo no ar. Depois de se recuperar do ataque, ele estava pronto para ir novamente. Então, ele usou o sopro do dragão em Slowpoke. Ele não conseguiu desviar do ataque, mas conseguiu atingir Dragonair com confusão. Pulso de água era uma probabilidade de confundir o oponente, assim como confusão. Depois que o movimento foi feito, ele ficou confuso por um breve momento. Antes que pudesse se orientar, Slowpoke o atingiu com hidrobomba. Esse movimento teve um impacto enorme e Dragonair foi jogado em uma árvore. Axel esperava que a luta acabasse, mas depois de alguma dificuldade, ele se levantou. Não foi chamado de Pokémon pseudo-lendário à toa. Em seguida, ele usou o Aquamício, que aumentou sua velocidade a um nível ridículo e chegou perto do Slowpoke em apenas 1 segundo. Slowpoke imediatamente usou Tela de Luz, que criaria uma defesa contra ataques especiais, mas estava gravemente enganado. A cauda de Dragonair começou a brilhar e atingiu o Slowpoke em um alcance vazio. Foi um movimento físico, então Tela de Luz não teve efeito nele. Este ataque teve um grande impacto. Dragonair então usou Apertar e apertou Slowpoke com força. Devagar, gritou de dor. Slowpoke agora estava em apuros. O nó era forte, então ele não conseguia sair. Depois de algum tempo, quando todos pensaram que tinha acabado, Slowpoke usou Raio de Gelo. Parte dele atingiu o próprio Slowpoke, mas parte atingiu o Dragonair. Temendo que causaria mais dano, ele deixou o Slowpoke ir e então Slowpoke desapareceu. Ele usou Teletransporte. Então veio atrás do Dragonair e usou Raio de Gelo, congelando parcialmente o Dragonair. Movimentos do tipo gelo foram super efetivos contra Dragonair. Dragonair não conseguia se mover livremente e isso deu tempo para Slowpoke atacar e terminar a batalha. Foi o que ele fez. Slowpoke usou Psíquico e Hidrobomba e terminou a luta com uma vitória. Capítulo 279. Slowpoke emerge triunfante. Axel declarou, sua voz cheia de excitação e adrenalina. Sua irmã, Nala, correu para o lado de Dragonair, preocupação estampada em seu rosto. Embora Dragonair tivesse sofrido ferimentos leves, Axel sabia que ele se recuperaria com algumas poções de cura. Embora Dragonair fosse indubitavelmente mais poderoso que Slowpoke, faltava-lhe uma estratégia sólida na batalha, o que levou à sua derrota. O treinamento de Noah claramente valeu a pena para Slowpoke. Após um merecido intervalo de 20 minutos, Slowpoke se preparou para enfrentar Pidgeotto. O olhar predador de Pidgeotto sinalizou sua determinação em reivindicar a vitória. Axel não pôde deixar de se sentir incerto sobre o resultado da batalha. Que a batalha comece. Pidgeotto começou a bater suas asas vigorosamente, fazendo com que o ar ao redor dele formasse um tornado giratório mirando em Slowpoke. Ele liberou seu movimento característico, Rajada de Vento. Axel o treinou em Ataque de Areia, e percebeu que Rajada de Vento complementaria esse movimento perfeitamente. Não só aumentaria o poder de Ataque de Areia, mas também daria a Pidgeotto algum tempo para se recuperar enquanto seu oponente lutava para escapar do ataque. Para conseguir isso, ele aprendeu Rajada de Vento há apenas uma semana. Em vez de suportar passivamente o ataque, Slowpoke rapidamente empregou Teletransporte para escapar do ataque. Ele respondeu com um pulso d'água direcionado a Pidgeotto, mas o pássaro ágil desviou do ataque sem esforço e retaliou com um ataque de asas. Suas asas brilhavam com uma luz branca radiante. A batalha continuou com alguns dos ataques encontrando seu alvo em Slowpoke. Ele se absteve de usar Teletransporte repetidamente, ciente do preço que isso cobrava de sua energia. Slowpoke reconheceu que a batalha seria prolongada, necessitando da preservação de sua resistência. Mais uma vez, a diferença que um treinador experiente poderia fazer era evidente. Noah, um treinador de nível avançado com mais de uma década de experiência, havia treinado seus Pokémon meticulosamente. A vantagem de velocidade de Pidgeotto lhe dava vantagem. No entanto, Slowpoke sentiu sua derrota iminente e decidiu arriscar.
Tendo testemunhado Pidgeotto empregar agilidade 2 vezes, Slowpoke antecipou o próximo movimento de seu oponente, um ataque de golpe aéreo de alto voo. Slowpoke fechou os olhos e concentrou sua energia, tornando-se um alvo fácil para Pidgeotto. O golpe acertou, impulsionando Slowpoke vários metros para trás. No entanto, em uma reviravolta surpreendente de eventos, os olhos de Slowpoke brilharam com um misterioso tom roxo enquanto ele liberava uma onda psíquica que atingiu Pidgeotto. Isso marcou o primeiro impacto bem-sucedido de um movimento psíquico na batalha. Pidgeotto ficou desorientado, lutando para verificar sua posição. Ele voou rapidamente em padrões aleatórios até que a confusão diminuiu. Slowpoke havia executado 2 movimentos em rápida sucessão, confusão, seguido por psíquico. Ele entendeu que esses movimentos não poderiam ser empregados consecutivamente. Então, quando Pidgeotto liberou o golpe aéreo, Slowpoke usou mente calma, aumentando com sucesso seu poder de ataque especial 2 vezes. Slowpoke, conhecido por sua natureza lenta, superou as expectativas devido ao talento de Axel, ao extenso treinamento de Noah e à ajuda do sistema, tornando-o mais rápido do que seus equivalentes usuais. No entanto, ele continuou mais lento que Pidgeotto, que se concentrou principalmente na velocidade. No entanto, a situação virou. Pidgeotto lutou para superar sua confusão, enquanto Slowpoke estava pronto para atacar, e atacou. Slowpoke liberou um raio de gelo, atingindo Pidgeotto com precisão. Pego de surpresa enquanto ainda estava confuso, Pidgeotto não conseguiu escapar do ataque, resultando em sua asa esquerda congelada. Enquanto Pidgeotto despencava em direção ao chão, os efeitos combinados da defesa especial reduzida de psíquico e do ataque especial aumentado de mente calma causaram mais dano. Preso em um estado de desorientação, incapaz de determinar sua localização e com uma asa incapacitada, o pânico seria uma resposta natural para Pidgeotto. No entanto, graças à sua experiência lutando contra Pokémon selvagens nas florestas Oeste e Leste, ele permaneceu calmo e elaborou um plano. Pidgeotto habilmente empregou rajada de vento e ataque de areia, criando um pequeno tornado de areia e poeira abaixo de si enquanto descia. Embora pudesse utilizar apenas uma asa, o ataque provou ser eficaz. Slowpoke, inseguro sobre a situação, escolheu observar. Sua habilidade oculta, regeneração, começou a fazer efeito. Em videogames, a regeneração restaurava o HP do usuário quando ele estava fora de batalha, mas, na realidade, a habilidade não era tão potente. Ela exigia que o usuário permanecesse parado por 5 a 10 segundos antes de ativar. 10 segundos podem ter parecido uma eternidade em batalha, mas com Pidgeotto preso no caos que ele havia criado, Slowpoke agora tinha uma oportunidade de descansar. Todos presumiram que Pidgeotto, em sua confusão, havia inadvertidamente armado a armadilha para si mesmo, mas eles estavam prestes a descobrir o quão errados estavam. Após 7 segundos, uma rajada repentina de vento atingiu Slowpoke diretamente no rosto, fazendo-o arremessar vários metros para trás, colidindo com um tronco de árvore. Sua visão ficou turva, e uma fraqueza tomou conta dele. Enquanto isso, Pidgeotto no ar e pronto para atacar mais uma vez, suas asas brilhando, preparou-se para atacar com ataque de asa. Parar. A partida acabou. Flap vence. Jim. O asa aéreo de Pidgeotto atingiu o nível 30. Jim. Golpe aéreo atingiu um bom estágio. Finalmente Pidgeotto saiu vitorioso. Capítulo 280. Essa foi uma briga entre os Pokémon da família, então Axel não queria que outros ficassem gravemente feridos e encerrou a luta. Quando ele entrou no pequeno tornado, Pidgeotto sorrateiramente usou ataque de asas no chão. O poder do ataque de asas e bater no chão quebrou o gelo em suas asas. Isso machucou suas asas ainda mais, mas ele segurou. Naquela hora, ele já estava fora da confusão. Ele então usou elaborar 2 vezes, o que aumentou seu status de ataque. Depois de preparar tudo isso, ele atacou Slowpoke com velocidade máxima, utilizando 2 movimentos de agilidade, 2 reforços de elaborar, e seu melhor ataque, golpe aéreo, como movimento final no já ferido Slowpoke. Pidgeotto voou perto de Axel alegremente, dizendo a ele que havia vencido a batalha. Axel deu um tapinha em sua cabeça, elogiando seu desempenho. Se Pidgeotto tivesse entrado em pânico naquele momento, Slowpoke poderia ter vencido a batalha, mas ele se acalmou e executou uma boa estratégia de batalha. Pidgeotto havia crescido muito, e Axel estava orgulhoso de seu progresso. A batalha dos Pokémon de classificação comum terminou, e Flap emergiu como vencedor. Ele será concedido após a batalha. Agora vamos para a batalha dos Pokémon de classificação em comum. Há 4 Pokémons nesta classificação, e faremos um sorteio para determinar os confrontos, disse Axel. Axel e Agnes participaram do sorteio, e a sequência da batalha foi anunciada. Gyarados contra Venusaur. Taurus contra Absol. A primeira batalha será entre Gyarados e Venusaur. Por favor, limpem o palco para eles, disse Axel, e ambos os Pokémon entraram na arena de batalha. A diferença de tamanho entre eles era enorme, com Gyarados de pé, com uma altura imponente, enquanto Venusaur era mais largo do que alto. Embora Gyarados fosse um Pokémon do tipo água, ele também era um Pokémon do tipo voador, então não era fraco para movimentos do tipo grama. No entanto, Venusaur era fraco para ataques do tipo gelo e voador. Embora Gyarados não tivesse nenhum movimento do tipo voador para atacar, ele tinha acesso a movimentos como lança de gelo e granizo, que poderiam ser prejudiciais para Venusaur. Além disso, Gyarados havia evoluído antes, dando a ele estatísticas mais fortes em comparação a Venusaur.
No entanto, quando se tratava de conjunto de movimentos e estratégia, Venusauro tinha vantagem. As probabilidades não estão a favor de Venusauro. Vamos ver o que acontece, pensou Axel. Que a batalha comece. A batalha começou com um poderoso rugido de Gyarados. Tendo já usado intimidação, Gyarados reduziu com sucesso o ataque de Venusauro. Gyarados avançou, liberando uma enorme torrente de água de sua boca, uma poderosa hidrobomba. Venusauro não perdeu tempo e invocou 2 enormes troncos de árvores do chão para se proteger da hidrobomba que se aproximava. Ele utilizou planta mortal. Isso deu a Venusauro tempo suficiente para executar seus próprios movimentos, começando com o dia ensolarado, para se energizar e criar um terreno de plantas. Gyarados também não era de ficar parado e respondeu usando granizo e dança da chuva, transformando completamente os arredores. Um lado do céu ficou escaldantemente ensolarado, com luz solar intensa que até começou a incomodar a pele de Axel, enquanto o outro lado estava frio e tremendo. Venusauro treinou esse movimento desde os estágios iniciais, e embora ainda não tivesse atingido o nível 40, dia ensolarado, foi um dos primeiros movimentos que ele aprendeu. O outro lado do céu se tornou uma mistura de granizo e chuva, com as duas condições climáticas colidindo e criando atrito. Sem perder tempo, Gyarados lançou um nevasca. Dada a presença de granizo, o poder do movimento era imenso. Venusauro, confiando em seus movimentos defensivos em vez dos ofensivos, usou o pilar de grama para bloquear o ataque. Uma coluna de grama disparou em direção à nevasca, embora não tenha conseguido bloquear todo o ataque. Algumas partes do corpo de Venusauro começaram a congelar, e Gyarados agora estava pronto para usar um de seus movimentos característicos, Atrocidade. Energia do tipo dragão envolveu Gyarados enquanto ele rapidamente avançava em direção a Venusauro. Agnes, roendo as unhas, perguntou ansiosamente: "Oh meu Deus, o que Venusauro fará agora?" A batalha foi incrivelmente intensa, e as mudanças nos arredores aumentaram a excitação. Batalhas anteriores não afetaram os arredores ou o céu, tornando esta batalha em particular excepcionalmente estimulante. Apesar de ter evoluído recentemente, Venusauro permaneceu composto. Ele utilizou aromaterapia para se curar do congelamento, então tentou usar chicote de videira no corpo grande de Gyarados para interromper sua investida. Infelizmente, ele não conseguiu parar a força de investida. Bom, a carga atingiu Venusauro, fazendo-o voar. Usando o chicote de cipó para retomar o controle, Venusauro conseguiu pousar com segurança no chão. No entanto, Gyarados ainda não tinha terminado com seu Atrocidade. Gyarados conseguiu executar o movimento 3 vezes antes de ficar confuso, e Venusauro teve que suportar mais 2 golpes. A velocidade da investida foi tão grande que Gyarados pareceu voar por alguns segundos, parecendo um lendário dragão oriental de romances chineses. "Uau!" exclamou Agnes, cativada pelo espetáculo. O segundo golpe de Atrocidade acertou Venusauro, embora seu impacto tenha sido um pouco menor do que antes. Desde o primeiro golpe, Venusauro percebeu que não conseguia controlar a investida de Gyarados. Portanto, ele arrancou uma árvore usando o chicote de cipó e a jogou em direção ao Gyarados que atacava. Apesar de não conseguir alterar o curso da investida, a árvore atingiu Gyarados diretamente no rosto, causando algum dano. No entanto, Gyarados ainda conseguiu atingir Venusauro e se preparou para atacar mais uma vez. A Atrocidade personificava perfeitamente o monstro furioso que Gyarados era. Com sua natureza feroz e estatísticas aprimoradas, o movimento já havia cobrado seu preço de Venusauro. Venusauro estava sangrando pelo rosto e por uma das pernas, enquanto seu rosto parecia inchado pelo impacto. Se Axel não estivesse confiante de que Venusauro poderia suportar o próximo golpe, ele teria parado a batalha imediatamente. No entanto, ele sabia que Venusauro era forte o suficiente para suportar outra rodada de indignação. O próximo Atrocidade desencadeado por Gyarados foi o mais impressionante que Axel já tinha visto. Em vez de permanecer no chão, Gyarados se moveu tão rapidamente pelo ar que parecia um dragão oriental completo de romances chineses. Gyarados aprendeu um novo movimento. Por favor, diga o nome do novo movimento. Essa notificação surpreendeu Axel. Ele nomeou o movimento Corrida Veloz. Gyarados aprendeu um novo movimento durante a batalha, que era ainda mais rápido do que antes. Surpreendentemente, Venusauro conseguiu desviar do ataque. Capítulo 281. Venusauro avaliou a situação rapidamente, percebendo que não conseguiria dominar Gyarados apenas com força bruta. Incapaz de levantar Gyarados devido à sua velocidade, Venusauro descartou a ideia de usar uma árvore como defesa. Concluiu que seu melhor curso de ação era fugir do ataque completamente. No entanto, sendo significativamente mais pesado e lento que Gyarados, Venusauro teve que confiar em sua agilidade e no elemento surpresa. Com um movimento estratégico, Venusauro empregou seu ataque chicote de cipó, mirando no corpo de Gyarados e se impulsionando para o lado direito. Aproveitando a tremenda velocidade de Gyarados, Venusauro habilmente manobrou para o lado, fazendo com que Gyarados colidisse com força com uma árvore próxima. O impacto foi tão poderoso que a árvore foi lançada voando pela força do ataque. Gyarados, ferido pela colisão, se viu não apenas fisicamente machucado, mas também confuso. Apesar de aprender um novo movimento, ele não estava ciente de sua habilidade recém-descoberta, pois a estava usando instintivamente. Enquanto Gyarados lutava para recuperar o controle de sua mente e corpo, Venusauro aproveitou a oportunidade para desencadear uma série de 3 movimentos consecutivos.
Primeiro, o Venusauro empregou o dia ensolarado para intensificar a luz solar existente. O céu outrora tempestuoso se transformou em uma tarde brilhante e ensolarada, amplificando o poder das habilidades de Venusauro. Sentindo a necessidade de restauração, Venusauro seguiu com o movimento síntese curando-se. Tendo aperfeiçoado o dia ensolarado e síntese no nível 39, Venusauro foi capaz de repor totalmente seu HP e se preparar para a próxima rodada. Após síntese, Venusauro utilizou o pó venenoso para infligir confusão em Guiarados. Felizmente, o movimento teve sucesso em envenenar Guiarados. Por fim, Venusauro lançou um ataque semente sanguessuga em direção a Guiarados, visando drenar sua energia. Infelizmente, Guiarados conseguiu se recuperar de sua confusão bem a tempo de desviar do ataque. Embora a vitória de Venusauro não tenha sido garantida, ela inquestionavelmente mudou o momento da batalha a seu favor. O terreno de plantas, em combinação com as habilidades de cura passivas de Venusauro, permitiu que ele recuperasse HP gradualmente. A batalha continuou por mais 5 minutos intensos. Guiarados liberou movimentos poderosos como hiperraio, hidrobomba e até lança de gelo, conseguindo acertar alguns golpes. No entanto, Venusauro habilmente empregou síntese para restaurar sua saúde, anulando os ataques de Guiarados. Guiarados, por sua vez, enfrentou a ira do raio solar de Venusauro, que não exigiu tempo de carregamento graças ao persistente dia ensolarado. Além disso, Venusauro utilizou movimentos como folha navalha, pilar de grama e bomba de lodo para desgastar seu oponente. Após uma batalha árdua e extenuante, Guiarados foi derrotado, emitindo um rugido doloroso antes de desmaiar. O eco do rugido de Guiarados encheu o ar, sinalizando sua derrota temporária. Axel, o treinador, ficou surpreso com o profundo impacto que os movimentos de Venusauro tiveram no resultado da luta. Guiarados, apesar de ser um combatente experiente, permitiu que seu orgulho e raiva nublassem seu julgamento, resultando em sua derrota. Venusauro emerge vitorioso. Agora, a batalha entre Absol e Taurus começará, anunciou Axel. Entretanto, uma reviravolta inesperada aconteceu. Guiarados recuperou a consciência abruptamente, emitindo outro rugido retumbante. Jin, Guiarados está subindo de nível. Você quer estender o nível? A cena parecia surreal, Guiarados se recusou a se render. Determinado a vencer a batalha, ele se esforçou ao máximo, optando por passar por um processo de aumento de classificação. Axel inicialmente considerou estender a classificação devido às estatísticas excepcionais de Guiarados e ao domínio de habilidades e habilidades ocultas. Mas testemunhando a determinação inabalável de Guiarados, ele não conseguiu prolongar o processo. Com uma decisão resoluta, ele escolheu não. Jin, Guiarados está subindo de classificação. O processo de subida de nível durou 5 minutos, durante os quais Guiarados recuperou o controle sobre suas emoções, gradualmente se estabilizando. Finalmente, Axel examinou as estatísticas atualizadas de Guiarados. Nome do Pokémon: Guiarados. Idade: 1 ano. Habilidade: Intimidar, 44%. Habilidade oculta: Arrogância, 38%. Potencial: Marrom. Saúde: 600, 1900. Ataque: F. Agilidade: F. Defesa: F. Ataque especial: F. Defesa especial: F. Núcleo: nenhum. Poder oculto: Rocha. O conjunto atualizado de movimentos provou ser formidável. A maioria dos movimentos estava à beira de atingir o nível 39, e o movimento recém-adquirido era altamente prático para Guiarados. Ele permitiu que Guiarados voasse pelo ar, mas mais maestria era necessária para utilizá-lo em seu potencial máximo. Entretanto, Venusauro já havia vencido e, embora Guiarados tivesse subido de nível, não estava em posição de lutar novamente. Axel procedeu a administrar poções para Venusauro e Guiarados, garantindo seu bem-estar. Ele já havia solicitado a assistência de uma enfermeira Joy do centro Pokémon próximo para atender às suas necessidades, beneficiando-se dos privilégios de possuir a floresta, o exército e a escola da cidade. Absol e Taurus tomaram suas posições no campo de batalha, prontos para travar sua própria batalha. Que a batalha comece! Axel declarou, sinalizando o início da partida. Ambos os Pokémon começaram empregando movimentos de status. Taurus executou Dança das Espadas 2 vezes, enquanto Absol utilizou Garras Afiadas e Rocha Polida uma vez cada. Embora Taurus possuísse maior velocidade natural, Absol confiou em sua astúcia e destreza estratégica. Rocha Polida era um movimento recém-adquirido, ensinado especificamente para aumentar a velocidade de Absol. Axel reconheceu a importância da agilidade de Absol e buscou um movimento que pudesse aumentá-la. Felizmente, o tipo de poder oculto de Absol era pedra, permitindo que ele aprendesse Rocha Polida. Taurus iniciou um terremoto, recebido pela resposta rápida de Absol com um gume de pedra. O chão tremeu, prendendo Absol momentaneamente, mas ele habilmente desviou do ataque várias vezes. Velocidade e poder bruto não eram um forte de Absol, levando-o a confiar em sua inteligência para garantir a vitória. Axel sempre enfatizou a importância de usar seu intelecto para sobreviver. Afinal, Pokémons do tipo escuro eram famosos por suas capacidades estratégicas. Apesar de desviar com sucesso do ataque, Absol sofreu ferimentos leves. Sem se deixar abater, ele se aproximou de Taurus com uma velocidade espantosa, facilitada pelos efeitos de Rocha Polida. Embora ainda não fosse tão rápido quanto Taurus, Absol conseguiu diminuir significativamente a distância entre eles. Uma aura escura envolveu Absol quando ele atingiu Taurus com seu chifre, empregando o movimento Garantia. Garantia era um movimento que dobrava de poder se o usuário tivesse sido atingido anteriormente. Embora o movimento ainda não estivesse totalmente dominado, resultando em um mero aumento de poder de 20%, esse dano intencional permitiu que Absol capitalizasse o aumento.
Taurus havia antecipado a estratégia de Absol, tendo treinado extensivamente com ela e se familiarizado com todos os movimentos de Absol. Em resposta à investida de Absol, Taurus empregou seus chifres como medida defensiva. Ele sofreu ferimentos leves, mas agora estava bem próximo de Absol, criando um momento oportuno para Taurus lançar seu contra-ataque. Utilizando multiplicar e conjurando duas versões ilusórias adicionais de si mesmo, Taurus criou um total de 3 manifestações. 2 Taurus ilusórios se prepararam para atacar, enquanto o Taurus real se preparou para outra tarefa. Multiplicar era o movimento favorito de Taurus em seu repertório. Axel permaneceu intrigado sobre o porquê de ele ter tanta afinidade com esse movimento em particular. Aprender, multiplicar, não foi uma tarefa fácil, levando Taurus a 3 dias de treinamento intenso, mesmo com a ajuda de um TM. Ele treinou muito seu movimento, nivelando-o para o nível 40, o que era extremamente admirável. Alcançar o nível 40 permitiu que Taurus alcançasse 2 marcos significativos. Primeiro, ele poderia criar 2 versões ilusórias de si mesmo, resultando em 3 Taurus se movendo em velocidades incríveis. No entanto, era importante notar que apenas um Taurus existia. Em segundo lugar, Taurus havia dominado o movimento em um grau tão alto que o Taurus real podia executar uma ação adicional enquanto as 2 versões ilusórias distraíam o oponente. Capítulo 282. Outra tarefa aguardava Taurus, uma que colocaria Absol em desvantagem significativa. Absol já sabia que os 2 pokémons com os quais estava batalhando eram meras ilusões, enquanto o verdadeiro Taurus preparava seu próximo movimento. Absol treinou ao lado de Taurus, familiarizando-se com seu estilo de luta e movimentos. No entanto, ele não conseguiu ignorar os pokémons ilusórios, pois Taurus se movia com tanta velocidade que parecia ocupar 3 lugares ao mesmo tempo. Absol não teve escolha a não ser eliminar as ilusões antes de mirar no Taurus real. Sabendo que Taurus era um pokémon robusto, capaz de suportar vários golpes, Absol recorreu à sua única estratégia viável. Ele começou a reunir poder, fazendo com que uma aura escura envolvesse sua forma. Este era seu movimento Revide. Ao armazenar poder dentro de si, Absol poderia lançar um contra-ataque com força aumentada se o oponente atacasse primeiro. Embora Absol ainda não tivesse dominado totalmente o movimento, ele ainda causaria um dano adicional de 20%. Enquanto isso, Taurus preparou um novo movimento que havia aprendido recentemente chamado Terreno Elétrico. Este movimento aumentou o poder dos movimentos elétricos e impediu que os Pokémon adormecessem. Os arredores começaram a crepitar com eletricidade enquanto Taurus montava o terreno, seguido por um poderoso ataque selvagem. Este movimento aumentou a velocidade de Taurus e causou dano significativo, embora ao custo de se ferir. Absol, incapaz de desviar do ataque iminente, preparou-se para o impacto, sabendo que não sobreviveria ileso. Sem movimentos defensivos, Absol se concentrou em afiar suas garras e polir seu corpo duro como pedra usando garras afiadas e rocha polida mais uma vez. Com um impacto estrondoso, o ataque de Taurus atingiu Absol, impulsionando-o a uma distância considerável. Sangue escorria do pelo branco imaculado de Absol, mas a dor era de pouca preocupação. A escuridão ao redor se intensificou, obscurecendo seu pelo branco sob a mortalha de sua aura escura. Jin. O Revide de Absol subiu para 30. Chegou a um estágio avançado. Em uma explosão de velocidade, Absol se lançou em Taurus, sua aura escura afetando Taurus e causando ferimentos adicionais ao contato. Taurus foi arremessado pelo ar antes de cair no chão. No entanto, Absol não estava se saindo muito melhor. Ele também estava gravemente ferido. Após um breve descanso, Taurus se levantou, emitindo um rugido retumbante. Apesar dos ferimentos e do sangue que agora manchava sua pele, Taurus permaneceu resoluto em seu desejo de vencer. Seu chifre brilhou e suas patas dianteiras ficaram tensas, prontas para atacar. Então, ele avançou a uma velocidade incrível, os efeitos combinados de multiplicar e ataque selvagem o impulsionando para um ataque frenético. No entanto, abruptamente as pernas de Taurus tremeram, e um rugido de dor escapou de seus lábios. Sem o conhecimento de Taurus, Absol havia habilmente implantado Pedra Oculta, fazendo com que o desavisado Taurus sentisse uma repentina pontada de dor. Aproveitando a oportunidade, Absol atacou por trás com um preciso ataque ligeiro. Este movimento permitiu ao usuário atacar com poder excepcional, e devido à sua execução secreta, as chances de errar foram bastante diminuídas. O ataque conectou, mas Taurus se recusou a cair. A batalha intensa continuou por mais 7 minutos até que Taurus emergiu como vencedor. Embora Taurus tenha suportado o ataque de Pedra Oculta e Absol, sua defesa formidável, poder de ataque aumentado de 2 usos de Dança das Espadas, e velocidade ganha de multiplicar, e ataque selvagem finalmente garantiram a vitória. No entanto, a vitória não veio facilmente. Ambos os combatentes ficaram feridos. Reconhecendo que Absol não seria capaz de suportar o iminente ataque espancar de Taurus, Axel decidiu encerrar a luta, sabendo dos limites de Absol. A batalha tinha sido acirrada, mas Taurus emergiu triunfante, e a vitória foi bem merecida. A enfermeira Joy prontamente atendeu os Pokémon, fornecendo a eles a cura muito necessária. Após um intervalo de 20 minutos, Axel anunciou: a batalha final da classificação incomum contará com Taurus e Venusauro. Vamos recebê-los no palco. Taurus havia se recuperado completamente e estava pronto para enfrentar Venusauro. Axel já tinha certeza do resultado. Que a batalha comece, ele declarou. Como esperado, Venusauro emergiu como vencedor, derrotando Taurus por uma margem significativa. Embora ambos fossem pokémons de classificação incomum, Venusauro possuía 2 vantagens sobre Taurus. Primeiro, a idade de Venusauro lhe deu tempo de sobra para focar em melhorar suas estatísticas e dominar seus movimentos.
Tendo passado por 3 estágios de evolução, Venusauro havia aprimorado cada forma até a perfeição. Em segundo lugar, ele possuía uma riqueza de experiência comparável à de Charizard. Venusauro havia participado de inúmeras batalhas e possuía um extenso repertório de movimentos. Em comparação, Taurus parecia juvenil ao lado de Venusauro. Axel percebeu que comparar Pokémon somente com base em suas classificações seria insuficiente até que eles alcançassem a classificação rara. Apesar de Taurus e Venusauro serem Pokémons de classificação incomum, Venusauro superou Taurus sem esforço. A batalha na categoria incomum foi concluída, e Venusauro será recompensado de acordo. Agora vamos fazer uma pausa antes de começar as batalhas na categoria de classificação rara. Axel anunciou, concedendo a todos um merecido descanso. A equipe parabenizou Venusauro e Pidgeotto, com o último particularmente extasiado com sua vitória na competição, batendo suas asas alegremente. Ele finalmente havia alcançado a recompensa que buscava, já planejando reivindicar o que desejava. Enquanto isso, Charizard adotou um comportamento sério. A batalha que se aproximava seria na categoria de classificação rara, e ele estava determinado a emergir vitorioso, não importa o que acontecesse. Agnes e No ofereceram consolo aos seus Pokémon pela perda. Slowpoke parecia imperturbável, enquanto Dragonair parecia desanimado com sua derrota. Após o intervalo, os participantes se reuniram no palco para as raras batalhas de classificação. Capítulo 283. Primeiro de tudo, Axel anunciou, sua voz cheia de excitação, Arcanine e Ninetales vão batalhar. O vencedor enfrentará Charizard pelo título. Axel aguardou ansiosamente o confronto entre os Pokémons de sua mãe e de seu pai. No entanto, para sua surpresa, Ninetales abaixou a cabeça e se afastou, desistindo da luta. Essa reviravolta deixou Axel intrigado, deixando-se perguntando por que Ninetales havia desistido sem nem mesmo tentar. O motivo da rendição de Ninetales foi porque ele reconheceu sua inferioridade em relação a Arcanine. Tendo passado um tempo considerável ao lado de Arcanine, Ninetales sabia que seria derrotado e escolheu assistir. Ele entrou no palco apenas para avaliar a verdadeira força de Charizard. Como a batalha não foi travada e Arcanine emergiu como vencedor por padrão, Axel prontamente o declarou vencedor e o preparou para enfrentar Charizard. Ambos os Pokémons poderosos entraram no palco, acendendo a antecipação de Axel. Ele entendeu que, embora Arcanine fosse um Pokémon de classificação rara com ampla experiência, Charizard também possuía força notável e movimentos recém-adquiridos. Axel examinou as estatísticas de Arcanine. Nome do Pokémon, Arcanine. Idade, 16 anos. Classificação do Pokémon, raro. Habilidade, Fogo Flash, 100%. Habilidade oculta, justificada, 45%. Potencial, roxo, avançado. Saúde, 1500 ataque. A. Agilidade B defesa, D. Ataque especial, S defesa especial, D+. Núcleo, fogo, 70%. Antes de olhar para o status de Arcanine, ele não tinha certeza se Charizard venceria. Mas depois de olhar para seus status, ele tinha certeza de que Charizard não venceria. Por que suas estatísticas são tão altas? Quer dizer, eu entendo que ele tem 16 anos e teve muitas experiências, mas com essas estatísticas ele não deveria ter subido de nível agora, pensou Axel. Então ele percebeu por que ele não tinha subido para Elemental. Seu núcleo de fogo não estava totalmente dominado. Ao contrário de Axel, outros treinadores não tinham os meios para determinar se o núcleo de fogo de seu Pokémon havia atingido 100%. Além disso, encontrar recursos para aumentar o nível do núcleo de fogo provou ser desafiador para a maioria dos treinadores. Enquanto Arcanine treinou diligentemente sua maestria de fogo ao longo dos anos, o progresso permaneceu lento, com seu núcleo de fogo atingindo apenas 70%. No entanto, o núcleo de fogo sozinho não convenceu Axel de que Charizard perderia. Apesar das estatísticas impressionantes de Arcanine, Charizard havia passado por um treinamento completo. O que realmente preocupava Axel era a habilidade de Arcanine, Fogo Brilhante, que ele já havia dominado a 100%. Isso significava que nenhum dos ataques de fogo de Charizard afetaria Arcanine, e qualquer ataque de fogo em Arcanine aumentaria seus poderes de fogo em 50%. Enquanto alguns podem considerar essa habilidade avassaladora, Axel acreditava que a outra habilidade de Arcanine, Intimidação, tinha maior versatilidade e superioridade. No entanto, Axel não tinha intenção de informar Charizard sobre as habilidades de Arcanine, pois isso seria considerado trapaça. Que a batalha comece! Axel anunciou ansiosamente. Charizard iniciou a luta com um lança-chamas escaldante, seu movimento favorito. Para a surpresa de Charizard, Arcanine confrontou o ataque diretamente, desafiando as expectativas. Imaginando por que Arcanine não havia se esquivado com sua velocidade notável, Charizard começou a executar uma dança do dragão, para aumentar sua velocidade e estatísticas de ataque. No entanto, antes que Charizard pudesse completar a dança, Arcanine avançou com uma velocidade espantosa, acertando um golpe poderoso no corpo de Charizard. A força foi imensa, fazendo Charizard voar. Apesar do impacto, ele conseguiu se estabilizar no ar. Capitalizando o momento, Arcanine empregou o Dia Ensolarado para aumentar seus poderes de fogo. Sem saber da futilidade de usar movimentos do tipo fogo contra Arcanine, Charizard replicou a estratégia de Arcanine invocando Dança do Dragão, e subsequentemente iniciando Dia Ensolarado. Seu idiota, Axel repreendeu interiormente. Como ataques do tipo fogo não tiveram efeito em Arcanine, usar Dia Ensolarado provou ser inútil e inadvertidamente ajudou Arcanine a dominar Charizard. Assistir ao segundo Dia Ensolarado se desenrolar fez Axel suar nervoso. Sem perder um momento, Arcanine lançou um lança-chamas em direção a Charizard. Embora Charizard tenha conseguido se esquivar do ataque, ele rapidamente descobriu a potência das chamas de Arcanine, amplificadas por sua habilidade e pelo clima ensolarado.
Charizard imediatamente percebeu que os poderes de fogo de Arcanine superavam em muito seus, deixando-o fervendo de raiva. Afinal, como outro Pokémon poderia possuir proezas de fogo superiores quando Charizard havia dedicado treinamento extensivo às suas habilidades de fogo? Motivado pela frustração, Charizard ativou sua habilidade Energia Solar, que combinada com o Sol Escaldante, aumentou seu ataque especial enquanto gradualmente drenava seus pontos de saúde. Charizard enfrentou Arcanine em um confronto feroz, contando com movimentos do tipo fogo. No entanto, após 4 minutos intensos, Charizard teve uma revelação angustiante. Seus ataques do tipo fogo falharam em infligir qualquer dano a Arcanine. Durante a batalha, Charizard suportou vários golpes de lança-chamas, multissoco, cavar e presa do trovão. Suas garras e estômago escorriam sangue, e traços dele contaminavam sua boca. Compreendendo a futilidade dos ataques de fogo, Charizard mudou sua estratégia, recorrendo à garra do dragão, investida do dragão, cauda de ferro e soco trovão. Alguns desses ataques acertaram o alvo, mas Arcanine, um combatente experiente, se recusou a ceder. Ambos os Pokémon sofreram ferimentos ao longo do tempo, com Charizard sofrendo mais. Para recuperar um pouco de saúde perdida, Arcanine empregou Sol da Manhã. Charizard havia abandonado há muito tempo sua habilidade Energia Solar, mas seus pontos de saúde permaneciam perigosamente baixos. Ele recorreu ao uso de Empoleirar para recuperar um pouco de HP. No entanto, esse movimento veio com uma fraqueza gritante. Ele drenava a resistência do usuário, tornando-o incapaz de continuar lutando logo depois. Charizard se repreendeu por não focar em desenvolver esse movimento. Se tivesse sido aprimorado para um estágio mais alto, o esgotamento de resistência teria levado muito mais tempo.